Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje nós teremos mais questões com foco na GCM de Paulista, mais especificamente questões da lei de tortura, conteúdo que está previsto lá no edital de vocês para esse concurso, beleza? Mas antes, você é novo por aqui, eu quero te convidar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Lembrando que o nosso compromisso aqui com vocês é os concursos da GCM no Nordeste. Então aqui você vai encontrar análise de edital, aulas com questões como essa que nós teremos hoje, revisões e tudo que você precisa para ficar antenado nos concursos da GCM no Nordeste, beleza? Se você está se preparando para Paulista, se você tem interesse em prestar esse concurso da GCM, lembrando sempre, você encontra o nosso material disponível, nosso curso online específico voltado para a GCM de Paulista. É um curso completo com tudo que você precisa para se preparar para essa prova. Você encontra o link na descrição desse vídeo, ou se você tiver alguma dúvida, pode chamar a gente aqui, ó, através do QR Code, você cai direto no nosso WhatsApp e aí a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse concurso, beleza? E aí, bora lá, bora começar. Vou compartilhar com vocês os slides na tela. Como sempre, já fizemos aqui algumas rodadas de questões, tivemos direito penal, direito constitucional e agora questões da lei de tortura para a GCM de Paulista. Só um adendo, pessoal. Nesse vídeo, nós não teremos questões da banca específica, da banca GEDUC, mas todas as questões voltadas para a lei de tortura, que, lembro novamente, está prevista no edital, no conteúdo programático de vocês. Bora lá começar? Lembrando sempre do Fale Conosco, para aqueles que têm dificuldade, de repente, com o QR Code, você encontra aqui o nosso WhatsApp e também as nossas redes oficiais. O nosso Instagram oficial, @MGL Concursos Oficial, e o meu Instagram, @prof.lauradolins, que se tiver uma ideia, estamos lá sempre à disposição. E bora começar. Questão 1. De acordo com a Lei 9.455 de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, analise as seguintes situações. Primeira, Simão, agente público, constrangeu Nicanor com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental, com o fim de obter informação necessária à resolução de um crime. Segunda situação, Atena submeteu Perséfone, que estava sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como medida de caráter preventivo. Terceira hipótese, Edivaldo, com emprego de violência física, causando sofrimento físico, constrangeu Carmen a provocar ação criminosa. Quais das situações apresentadas constituem crime de tortura? Alternativa A, apenas a 3. B, apenas 1 e 2. C, apenas 1 e 3. D, apenas 2 e 3. Ou E, 1, 2 e 3. Todas as situações constituem crime de tortura. Lembrando como que vai funcionar, se você é novo por aqui, nas nossas aulas de resolução de questões, nós encontramos aqui, eu leio com vocês a questão, e aí eu já parto para a resolução para a gente poder aproveitar também o tempo e ficar mais dinâmico o vídeo. Então, se você ainda não resolveu, pausa aqui o vídeo, lê de novo a questão, resolve com calma e depois você dá o play, porque eu já vou partir para a resolução. Beleza? Gabarito na tela em 3, 2, 1. Galera, letra E. 1, 2 e 3. Todas as situações vão ser consideradas, vão constituir o crime de tortura. Lembrando aqui, só um adendo, né, que para vocês, se for fazer a prova da GCM de Paulista, você encontra apenas 4 alternativas, beleza? Então, aqui no caso, você não teria E, mas como essa questão é de outra banca, com 5 alternativas. Vamos fazer uma revisão tranquila, lendo com calma o artigo? Então, vamos lá. Simão incorreu no crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha A. É o primeiro, ó. Constitui crime de tortura. Vamos ler juntos. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, beleza. Causando-lhe sofrimento físico ou mental, beleza, que no caso foi sofrimento mental. A linha A, com o fim de obter informação
declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Nesse caso, ó, com o fim de obter informação necessária para a resolução de um crime. Então, eu já sei. Artigo 1º, inciso 1º, a linha A se enquadra aqui, portanto, situação 1 é crime de tortura. Vamos ver o 2? Artigo 1º, agora inciso 2º, para aqueles que quiserem revisar. Vamos ver se a situação 2 constitui crime. Ó. Constitui crime de tortura submeter alguém, olha o verbo que ele está usando, ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, nesse caso, sob a sua guarda, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nesse caso, tivemos um intenso sofrimento mental como medida de caráter preventivo. Galera, de acordo com o artigo 1º, inciso 2º, isso é um crime de tortura também. E por fim, a terceira, ó, a gente encontra no artigo 1º, inciso 1º, só que agora a linha B. Ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, até aqui a gente já tinha visto, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Nesse caso, Edivaldo, constrangeu o Carme com emprego de violência física, causando sofrimento físico para provocar uma ação criminosa. Então, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º, a linha B, a situação 3 também constitui crime de tortura, beleza? Portanto, gabarito, letra E, 1, 2 e 3. Questão 2. Otaviano submeteu pessoa com deficiência que estava sob sua autoridade com emprego de grave ameaça a sofrimento mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei. Jorge, que tinha o dever de evitar essa submissão, omitiu-se em face da conduta. Neste caso, é correto afirmar, conforme a lei número 9.455, de 7 de abril de 1997, que, alternativa A, Otaviano e Jorge cometeram um crime tipificado na lei antitortura e incorrerão na mesma pena. B. Otaviano praticou o crime tipificado na lei antitortura, porém a conduta de Jorge é atípica. C. Otaviano terá a pena aumentada de 1/6 até 1/3 em razão de o crime ter sido cometido contra a pessoa com deficiência. Por fim, D. A condenação de Otaviano por sentença transitada em julgado não acarretará a perda do cargo público, porém, durante o cumprimento da pena, ele não receberá remuneração. Bora lá? Gabarito na tela em 3, 2, 1. Galera, alternativa C. Otaviano terá a pena aumentada de 1/6 até 1/3 em razão de o crime ter sido cometido contra a pessoa com deficiência. Atenção com as palavras-chave que a questão te entrega, tá? Elas são essenciais, por isso palavras-chave, para você resolver. Percebe? Ó, Otaviano submeteu pessoa com deficiência. Concorda que, olha só, se a pena fosse a mesma para a pessoa, para a violência cometida contra a pessoa com deficiência ou contra a pessoa sem deficiência, por que cargas d'água a banca colocaria especificamente um caso de pessoa com deficiência? Se ela coloca, é porque já é para te criar um alerta de, opa, talvez aqui a gente tenha uma pena diferente, que é o que acontece no caso concreto. Eu não vou falar que Otaviano e Jorge cometeram crime, até aqui beleza, mas eu não posso falar que incorrerão na mesma pena. Não vão incorrer na mesma pena. Então eu já elimino a alternativa A. Otaviano praticou o crime tipificado na lei antitortura, porém a conduta de Jorge é atípica. Não é atípica, tá? Não é atípica, porque se ele tinha o dever de evitar essa submissão, olha aqui outra vez uma palavra-chave, eu não vou falar em conduta atípica. Laura, eu quero revisar essa questão. Com base em que a alternativa C está certa? Vamos ler juntos? Artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, contra gestante, contra portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Então, os crimes que nós vimos lá na questão 1 do artigo 1º,
esses crimes terão uma pena aumentada de 1/6 até 1/3 em razão do crime ter sido cometido contra a pessoa com deficiência ou esses outros exemplos que eu citei. Para aqueles que quiserem revisar, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Tortura. E o erro da D, a condenação de Otaviano não acarretará perda do cargo público. Pessoal, acarretará perda do cargo público. Beleza? Então, eu eliminaria também a alternativa D. Questão 3. De acordo com a Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura, é crime submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde à penalidade aplicada a quem cometer esse crime. Alternativa A, multa e prestação de serviços comunitários. B, advertência e suspensão de direitos civis. C, prisão simples de 1 a 3 anos. Ou D, reclusão de 2 a 8 anos. Antes de eu ir para o gabarito, chamo a atenção. Embora não seja uma questão da Banca Geduc, para aqueles que estão se preparando para a prova da GCM de Paulista, atenção! A Banca Geduc cobra penas. Cobra penas. Então, nos teus estudos, principalmente aqui na parte de legislação extravagante, obviamente direito penal, você precisa dedicar aí um estudo mais assertivo a essa questão das penas, tá? Não deixa passar, porque a banca costuma cobrar. Gabarito na tela em 3, 2, 1. Galera, letra D. Aqui não tem muito o que debater. Volto a citar o artigo 1º, Dessa vez, o finalzinho que vai trazer a pena. Ó. Aqui ele me citou submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental. Artigo 1º, inciso 2º, tá? Porque finaliza aqui, ó, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 1º, inciso 2º, que nós vimos, inclusive, na questão 1. Pena. Aqui não tem muito o que falar, gente. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, atenção, é uma banca que vai cobrar pena. Então, às vezes você está estudando, você está se preparando e está deixando ali meio de lado. Não vou me preocupar muito com a pena. Se preocupe se você for fazer a banca. A prova de Paulista com a Banca Geduc. Beleza? Para finalizar a última questão, mais uma questãozinha de pena. De acordo com a Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, que trata dos crimes de tortura, assinale a alternativa correta sobre a pena aplicável àquele que se omite diante dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. É o caso do nosso amigo aqui, Jorge. Ó. Jorge, que tinha o dever de evitar essa submissão. Nesse caso, a questão não explorou, mas a questão 4 aqui vai explorar. Qual que é a pena quando eu estou falando de crimes de tortura cometidos por aqueles que se omitem nessas condutas? Alternativa A, reclusão de 1 a 2 anos. B, prestação de serviços à comunidade por até 2 anos. C, reclusão de 2 a 6 anos. Ou D, detenção de 1 a 4 anos. Novamente, questão de pena, aqui não tem muito o que explicar, a gente vai na letra da lei. Lembrando que a Banca Geduc costuma, além das penas, cobrar estritamente a letra da lei. Né? Dificilmente ela dá uma questão assim muito imaginativa, é mais aquilo, ó, direto ao ponto, para saber se você sabe o que está descrito ali na lei. Gabarito na tela em 3, 2, 1. Galera, gabarito letra D. Nesse caso, se eu estou falando de uma omissão, perceba, uma omissão é menos grave, ok? Do que uma tortura propriamente dita, onde eu vou aplicar violência ou, às vezes, uma grave ameaça, eu vou causar um sofrimento mental. Então, perceba que a gravidade da conduta vai aumentando. Aqui, ainda assim é grave, obviamente, mas eu estou falando de uma omissão, de alguém que deveria evitar ou apurar essas condutas e não fez. Então, vou falar de uma pena de reclusão, ó. Eu já elimino aqui a alternativa A e a alternativa C, que falam de reclusão de 2 a 6 anos. Mas eu
vou tão simples assim e falar que é só uma prestação de serviços que resolve, porque eu ainda estou falando de crimes de tortura, ainda que omissão. Então, gabarito letra D, detenção de 1 a 4 anos, para aqueles que quiserem revisar, artigo 1º, parágrafo 2º. Vamos ler junto? Aquele que se omite, em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Pessoal, finalizamos e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um estudo mais direcionado. Perceba, nós falamos aqui de lei de tortura e utilizamos um artigo somente até então, que foi o artigo 1º, que vai trazer os crimes, a descrição dos crimes, a conceituação, as penas e a questão de omissão. Então, percebam, eu não escolhi essas 4 questões, que são as 4 primeiras, né, como se diz. Não, porque você nota nas bancas, tá, uma incidência muito grande desse artigo 1º. Então, olha a importância de um estudo assertivo, de um estudo direcionado. Se vai revisar alguma coisa, revise esse artigo 1º, que vai trazer a conceituação dos crimes de tortura, do crime de omissão, no caso aqui, e das penas. Perceba que são poucas questões que vão fugir desse tema, que é o tema principal, de entender quais condutas configuram um crime de tortura. Encerramos por aqui mais uma bateria de questões aí voltadas para uma preparação específica para a GCM de Paulista, mas ainda que você preste outro concurso cujo o edital, na parte de conteúdo programático, cobre lei de tortura, eu tenho certeza que essas questões serão de muita utilidade. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.